Igreja Mundial do Poder de Deus. A mão de Deus está aqui. Louvado seja o nome do Senhor. O bom samaritano, capítulo 10 de Lucas, verso 25. Glória a Deus. Nós vamos pregar um pouquinho meditar um pouquinho sobre esse texto. Glória a Deus, algo que o Senhor colocou no meu coração. A partir do verso 25, capítulo 10, verso 25. Diz assim a palavra: Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isso e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos dos salteadores, os quais, depois de lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se e deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo, passou de largo. E semelhante um levita descia por aquele lugar e vendo, também passou de largo. E certo samaritano que seguia seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. E chegando, atou as suas feridas e aplicando-lhe o óleo e o vinho e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou aos hóspedes, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse Jesus: vai, procede tu o mesmo. Amém? Glória a Deus. Pode tomar assento. Essa história, esta parábola do bom samaritano, eu creio que é uma das histórias de maior repercussão contada por Jesus Cristo. Uma das histórias que deu talvez uma maior repercussão na sua época. Por quê? Porque ele estava ali dialogando com alguém que era um doutor da lei, um homem que se achava, um homem que se julgava, um homem que se colocava como o dono da verdade. E eu vou dizer uma coisa para vocês: pior conversa, ou pior diálogo que eu classifico, é você dialogar com alguém que se considera dono da verdade. É um diálogo sem aproveitamento de nada, porque por mais conhecimento que essa pessoa possa ter, mas quando ele se comporta, ou quando ele se coloca como superior aos demais, ele não tem nada a transmitir para ninguém, ele não tem nada a ensinar a ninguém. E Jesus, tendo esse diálogo, ou melhor, este homem procurando Jesus, ele vai interrogar Jesus, ele vai questionar Jesus.
Porque há muitas pessoas que não estão na igreja hoje para servir a Deus. Há muitas pessoas que não estão exercendo um ministério para servir a Deus, mas ao contrário, para questionar a Deus. E há muitos questionamentos da parte de alguns, que isso tem criado uma certa contenda no meio do povo de Deus. Preste atenção, amado. Talvez você tenha conhecido, ou já conheceu alguém, ou venha conhecer alguém, que tem esta visão, esse espírito, né? Que para mim não é um espírito pacificador, porque a pessoa, quando ela levanta uma contenda, ela levanta uma questão, querendo questionar, querendo colocar a sua posição, a sua visão como dono da verdade, ela só está produzindo contenda. Porque nós que servimos a Deus, nós estamos aqui para servir aquele que sabe todas as coisas, e é com ele que nós temos que aprender. Lógico que existem homens que Deus levanta com uma sabedoria maior, com um nível de sabedoria, de conhecimento maior do que os outros. Lógico que nós já conhecemos, já deparamos com pessoas assim, e continuaremos conhecer pessoas, porque é da vontade de Deus, é do propósito de Deus, que homens compromissados com Ele, venham a ter um nível de conhecimento mais elevado, para passar para outras pessoas. Isso é bíblico, isso é da vontade de Deus. Mas quando Jesus, ele é confrontado por este homem, ele é confrontado com uma pergunta, e esse homem pergunta a Jesus, dizendo: que farei para herdar a vida eterna? E Jesus responde a ele, olha, mas você deve conhecer, você é um homem conhecedor da palavra, você é um homem que tem um certo conhecimento. E aí ele responde: realmente amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa foi a resposta do intérprete, do dono da verdade, segundo ele. E Jesus disse: você está corretamente. Em outras palavras, Jesus disse para ele: você está falando algo verdadeiro. Você tem um conhecimento teórico, mas agora eu quero que você vá e pratica isso. O que está faltando para você, em outras palavras, Jesus dizendo, não é só você conhecer a história, é viver a história. E o cristianismo é isso, amados. Cristianismo não é conhecer a história, é conhecer e viver aquilo que Jesus deixou. Não é conhecer os ensinamentos, é praticar os ensinamentos, é pôr em prática nas nossas vidas. Não é olhar para o seu irmão, não é olhar para o seu próximo e dizer: olha, você precisa pôr em prática. É eu praticar, para que aquele que está convivendo comigo também veja a necessidade e, se espelhando em mim, venha fazer aquilo que agrada a Deus. Porque é muito fácil. Faça isso, faça aquilo, você tem que fazer isso, e nós estamos fartos de ouvir e ver pessoas justificando o fracasso. As pessoas chegam a ver alguém sofrendo. Olha, você está sofrendo porque você não tem praticado tal coisa. Você está sofrendo porque você não tem feito isso. Outros, você está sofrendo porque você não tem ido à minha igreja. Outros, você está sofrendo porque você não tem sido fiel. Quem sou eu para julgar alguém?
Quem sou eu para apontar o meu dedo e dizer, você não está conquistando porque você não está praticando? Lembra da mensagem que eu preguei aqui domingo passado? Acho que foi domingo mesmo. Hã? Foi domingo? Tu, sacerdote, está lá em Oséias capítulo 6. Está lá Oséias capítulo 4, verso 6 e 6, verso 3, foi esses dois versículos que eu li. O povo estava perecendo por não conhecer a verdade, por não ter conhecimento da palavra. Só que o Senhor chegou diante do sacerdote, talvez o sacerdote até estava culpando o povo. E o Senhor chegou diante do sacerdote e disse, realmente eles não conhecem, porque tu tens escondido a verdade, tu não tens passado o ensinamento correto para eles. Às vezes nós olhamos para as pessoas e cobramos, mas o que temos feito, o que temos levado para essas pessoas? E Jesus, quando ele olha para este homem, fazendo esses questionamentos, ele disse, olha, você é um camarada que conhece muito, mas pratica quase nada. Conhecimento é bom, conhecimento é maravilhoso, mas se nós não praticarmos na nossa vida aquilo que conhecemos de Deus, como iremos usufruir, como iremos ser abençoados? Não temos, não tem como. E quando Jesus, continuando o diálogo aqui, Jesus falando assim, olha, amarás o teu próximo, ele dizendo, amarás o teu próximo a ti mesmo, aí Jesus disse, respondeste bem, corretamente, faze isso e viverás. Em outras palavras, pratica a palavra, aquilo que você conhece, não fique preocupado, porque ele estava preocupado em interrogar, ele estava preocupado em questionar, ele estava preocupado em querer desafiar Jesus. Não use o seu conhecimento para desafiar ninguém. Use o seu conhecimento para conquistar as bênçãos de Deus, para tocar no coração de Deus, para tocar no coração daquele que veio para fazer a diferença na sua vida. E Jesus então respondeu dizendo, eu vou te mostrar para você, eu vou contar uma historinha. Quem é o nosso próximo? Porque aí ele questionou novamente. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo, Jesus? Se eu tenho que ajudar o meu próximo, se eu tenho que fazer algo para o meu próximo. Aí Jesus contou essa história, uma história de desafio, uma história que os religiosos, uma história que aqueles que querem ter o domínio, o poder nas suas mãos, não aceitam. Aqueles que querem dominar a fé, aqueles que querem dominar, controlar a fé das pessoas, eles não aceitam. Aí Jesus diz assim, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos dos salteadores, os quais, depois de tudo, de ter roubado tudo, lhe causaram muitos ferimentos. E de repente vem um sacerdote. Quem é o sacerdote? Quem era o sacerdote? Qual é a função do sacerdote? É cuidar, zelar, instruir, se compadecer. E a Bíblia diz que esse sacerdote, vindo aquele homem espancado, depois dele ter sofrido um ataque, depois dele ter passado por aquele espancamento, ele ficou quase morto. E o sacerdote passou de largo. O mesmo aconteceu com o levita. O que nós aprendemos aqui nesse texto, amado? Aprendemos aqui neste texto uma grande lição. Uma lição que temos que pôr em prática em nossas vidas. Se queríamos chegar diante de Deus um dia, ou antes de chegar diante de Deus, ser visto como alguém que realmente se compadece, com alguém que realmente se preocupa com o seu próximo, e se preocupando com o meu próximo, eu me preparo para estar diante daquele que tem se preocupado comigo, que é Jesus. Nós temos que deixar o egoísmo de lado,
Nós temos que deixar o egoísmo, nós temos que enterrar esse egoísmo. Porque quando eu penso em mim, quando eu só me preocupo comigo, eu me torno um egoísta. E isso não agrada a Deus. Olha o que nós aprendemos aqui. Nós vemos aqui 3 mentalidades nesse texto. A mentalidade do ladrão, aquele que espancou, aquele que veio, aquele que esperou o homem descendo pelo caminho e lá fez uma emboscada e ali ele feriu aquele homem, deixou aquele homem quase morto e o roubou. Esse ladrão simboliza quem? Tipifica quem? Satanás. E qual é a função de Satanás? O que Satanás veio fazer? Qual é a função de Satanás aqui na terra? Roubar, matar e destruir. Roubar o quê? Destruir o quê? Roubar sonhos, projetos, roubar a fé, destruir casamentos, destruir lares, destruir famílias. Essa é a mentalidade dele. A mentalidade de Satanás, a mentalidade do ladrão e a sua atitude, porque a mentalidade resulta na atitude. A pessoa que tem uma mentalidade dessa, a mentalidade egoísta, uma mentalidade de roubar, ela vai praticar aquilo. O resultado vai ser aquilo. Ela vai tentar, mesmo que ela não consiga, mas ela vai tentar tirar alguma coisa. Porque a atitude do ladrão é: o que é teu é meu. É isso que ele traz na sua mente. Porque ele tenta tirar o que é seu. Ele não se contenta em buscar algo para ele, desenvolver algo para conquistar, desenvolver algo, ou para ter um trabalho, para ter condições para comprar. Não, ele quer roubar. Não foi assim com Satanás? Aonde estava Lúcifer antes da queda? Qual era o local? Aonde Lúcifer se apresentava? Na presença de Deus. Ele era um adorador. E de repente aquilo ficou muito banal. Ficou uma coisa assim, muito monótona. Não estou contente com isso, eu preciso de algo a mais. Aí ele se rebelou. Foi lançado da presença de Deus, veio à terra e começou então com o seu exército destruir pessoas, roubar as pessoas, roubar os sentimentos, roubar as coisas da pessoa. Por quê? O que é teu é meu, vou levá-lo. Essa é a mentalidade do ladrão. Essa é a visão daquele que rouba. E a mentalidade de um sacerdote ou de um levita? Sua atitude é: o que é meu, vou mantê-lo. São as pessoas egoístas. Elas não compartilham com ninguém. E é o que nós aprendemos nesse texto. A atitude desse sacerdote, a atitude desse levita é: o que é meu, eu não vou repartir. Eu não vou compartilhar, eu não vou dividi-lo, eu não posso fazer, mesmo porque nós sabemos, lógico que nós sabemos que pela lei, eles eram proibidos de tocar num cadáver, e eles pensavam que aquele homem estava morto, mas eles traziam no seu coração essa atitude. E o samaritano? Olha a atitude do bom samaritano. De repente, lendo, estudando, comentando aqui, nós vamos nos encontrar em alguma parte dessa história, porque é para isso que é o Evangelho, para isso que ficou escrito essas histórias, para isso que Jesus deixou e permitiu que isso ficasse escrito. E a mentalidade de um samaritano: o que é meu é seu, vou compartilhar. Amados, como é lindo a gente estar conversando com as pessoas, dialogando com as pessoas e ver
essa vontade de ajudar os outros, essa vontade de compartilhar. Eu não estou falando aqui em coisas materiais, não. Estou falando de coisas espirituais, sentimentais, coisas que nós podemos ajudar, nós podemos falar, nós podemos, né, ceder da nossa parte algo que Deus proporcionou a nós, algo que Deus confiou a nós. Se somos servos de um Deus que se doou, que se entregou pela minha vida, pela minha salvação, por que eu não posso me doar? Por que eu não posso dividir o que Deus tem dado a mim? É dessa maneira eu olho para o meu próximo e estou cumprindo a palavra do Senhor. Desta maneira eu olho para o próximo e cumpro com aquilo que o Senhor quer de mim, quer da igreja, quer do seu povo. Porque nós não podemos nos colocar numa posição, dizendo assim, olha, eu estou indo para a igreja para servir a Deus. Amém? Aos domingos, aos terça-feira, sexta-feira, nós nos reunimos aqui para servir a Deus. Mas será que eu não posso fazer algo para alguém? Será que eu não posso dividir o meu espaço, não posso ceder algo para alguém? Será que eu não posso orar por alguém? Será que eu não posso convidar alguém? Será que eu não posso levar alguém até a igreja? Ou da igreja até em casa? Eu posso. Se Deus me abençoou com o carro, se Deus me abençoou, me deu condições, eu posso. Eu tenho certeza que é o mínimo que eu posso fazer. Essa é a atitude do bom samaritano. O que é meu é seu, vou compartilhar. Mas esse texto é um texto muito rico. É um texto que nos traz um ensinamento, né, um ensinamento em tantas áreas das nossas vidas. O sacerdote e o levita representam o que? A lei. Nós podemos levar por este lado. E nós sabemos que a lei, a antiga aliança, ela não salva. A antiga aliança, ela não dá, né, muitas condições para as pessoas alcançar a sua salvação da maneira como Cristo veio doando, veio realizando para a humanidade. Porque pela lei, se eu deixar de cumprir um tio da lei, um ponto sequer, eu já estou condenado. E o levita e o sacerdote representam o quê? A lei. O levita e o sacerdote representam o quê? A lei. E pela lei, aquele homem que estava caído à beira do caminho, ele não tinha mais direito, ele não poderia ser socorrido, ele não poderia ser salvo. Mas aí chega quem? O bom samaritano. Quem? O bom samaritano aqui representa quem? Jesus. Foi lá e se compadeceu daquele que estava caído, daquele que estava espancado, ferido. Quantas vezes na sua caminhada, na sua jornada, você se sentiu assim? Quantas vezes você se sentiu ferido, ferida? Quantas vezes você se sentiu rejeitado, rejeitada? Olhava para um lado, olhava para o outro, esperando um socorro e ninguém apareceu. Somente Ele, o Senhor Jesus, estendeu as suas mãos para você. Olha, amados, que maravilha. Que maravilha. O bom samaritano apareceu. Aquele que talvez teria todo o direito de ter olhado para mim um dia e falando assim, olha, eu não quero saber mais de você. Você já fez tantas coisas que me desagradou, que me ofendeu. Por que agora eu tenho que te socorrer? Ele tinha todo o direito de falar isso para comigo. Eu falo por mim. Eu me responsabilizo por mim, eu sei do que eu fiz, eu sei do que eu era, e sei o que eu sou, então eu não tenho esse direito de colocar outra pessoa, eu coloco a minha vida. Ele tinha todo o direito de ter se dirigido a mim com essa resposta, eu não posso fazer mais nada, porque você tem me rejeitado.
Mas foi isso? Não. Quando todos em que eu esperava vinha o socorro, da onde eu esperava vinha o socorro, da onde eu esperava vinha o auxílio, não veio. Só veio rejeição. E um dia eu estava contando, dando o meu testemunho, e eu disse, eu me senti como um bagaço de uma laranja. É assim que muitos de nós sentimos, quando precisamos de ajuda de alguém. Sabe o que é a laranja? A pessoa pega, né? Suga todo o caldo da laranja, e depois faz o quê? Joga aquele bagaço aonde? No lixo, não é assim? É assim que Satanás tem feito com muitas pessoas. É isso que ele pensava em fazer, ter feito comigo, com você. Mas dentro daquele bagaço, sempre sobra uma sementinha, não sobra? Não é verdade? Não sobra? Aí Jesus chegou e pegou aquele bagaço, tudo seco, partido, encontrou ali uma sementinha, ele disse, eu vou regar essa semente, eu vou derramar do meu espírito sobre essa semente. E ali, amado, ele fez isso, ele fez na minha, na sua, na nossa vida, e hoje estamos aqui para glorificar o nome dEle, para exaltar a Ele, porque um dia Ele olhou para nós, Ele olhou com os olhos do bom samaritano, e teve compaixão, nos levantou, nos resgatou, enquanto os muitos passavam e chutavam aquele bagaço seco, Jesus foi lá e resgatou, pegou em suas mãos, encontrou uma sementinha e começou a regrar. Hoje nós somos o que somos, porque Ele acreditou, Ele apostou em nós, Ele apostou em você, Ele apostou em mim, e hoje estamos aqui para glorificar o Teu nome. Pode aplaudir bem forte, porque você é fruto deste amor. Aleluia. Bom samaritano representa Jesus. E o bom samaritano depois pega, olha para aquele homem ferido, como ele olhou um dia para você, olhou para mim, veio lá e pegou o óleo. O óleo representa o quê? Na Bíblia, o óleo representa o quê? Um dos significados do óleo na Bíblia, Espírito Santo. Amados, deixa eu só falar uma coisa para você. Talvez você esteja ferido hoje. Talvez você entrou aqui com seu coração ferido, a sua alma ferida. Mas o Senhor vai derramar do teu Espírito Santo sobre a tua vida. Esse azeite que cura, esse azeite que cicatriza, esse azeite que limpa, esse azeite que nos leva a reconhecer a sujeira que está em nós, esse azeite que nos leva a reconhecer os pecados, esse azeite que é o Espírito Santo, que nos dá força, que nos dá o alimento necessário para podermos levantar a cabeça, bater a poeira e dar a volta por cima, e olhar para trás e dizer, eu estava caído, mas hoje eu estou de pé, porque o Espírito Santo de Deus veio sobre mim. Aleluia. O Espírito Santo de Deus me dá força, me leva a enxergar o verdadeiro Evangelho, me leva a enxergar o poder e o potencial do meu Deus. É só Ele que tem essas condições, essa habilidade de nos levar a entender as coisas de Deus. Só Ele. Não se preocupe não, se o seu conhecimento é pouco, não se preocupe não, se a sua sabedoria é pouca, busca o Espírito Santo, dê espaço a Ele na sua vida, e Ele vai capacitá-lo, Ele vai fortalecê-lo, Ele vai te dar sabedoria suficiente para você enxergar aquilo que você tem direito diante do nosso Deus. Outra coisa importante que esse texto nos ensina, diz que este homem pegou o vinho. O vinho também era usado para sarar, para curar feridas. O azeite e o vinho. E o vinho, na Bíblia, ele significa o quê? O sangue de quem? De Jesus. E este sangue foi derramado para quê? Agora eu estou curado.
Agora aquelas cicatrizes, aquelas amarguras que eu carregava no meu coração. Se eu for abrir espaço aqui, eu tenho certeza que cada um de nós tem uma história para contar. Situações que passamos, que criou uma amargura no coração. Sim ou não? Coisas que desagradou a nós. E coisas que fizemos também, que desagradou muito a Deus. Aí, o Senhor ali na cruz do Calvário fez o quê? Derramou do teu sangue. E este sangue, ele foi derramado a nosso favor. Este sangue, através desse sangue nós fomos curados, nós fomos fortalecidos, nós fomos libertos, nós fomos perdoados. Este sangue veio como uma forma de pagamento pelos nossos erros, porque Jesus, quando ele estava ali e viu a situação da humanidade, ele se colocou como moeda de compra, de pagamento, porque o diabo requeria algo, o diabo queria a nossa alma, e Jesus disse: não, eu pago por elas, eu pago por cada uma delas. Aí Satanás: então me dá o seu sangue. E Jesus disse: combinado. Entregou, derramou o seu sangue ali na cruz do Calvário. E esse sangue foi usado como pagamento da minha alma, da sua alma, da nossa alma. Então é momento de nós rever alguns conceitos, algumas coisas que nós temos pensado, algumas coisas que nós temos feito e algumas coisas que deveríamos ter feito e não fizemos, em favor deste pagamento, em favor deste preço pago por nós, em favor deste sangue derramado ali na cruz do Calvário. E ali então aquele homem pega o vinho e faz o tratamento, cura as feridas daquele homem. E aquele homem é restaurado. E em seguida, ele pega aquele homem e leva até a hospedaria. A hospedaria aqui, isso é algo meu, que Deus colocou no meu coração. Representa quem? O quê? A igreja. A igreja. Aqui é uma hospedaria, onde feridos, doentes, abatidos, pessoas que trazem no seu coração sofrimentos, chegam aqui para ser tratados, chegam aqui para receber um remédio. E qual é o remédio que essa pessoa vai receber? Qual é o remédio, qual é o tratamento que essa pessoa vai receber? A palavra daquele que contou essa história. A palavra daquele que deu a sua vida por nós. É esse o tratamento que nós recebemos. É esse o alimento que este povo, porque na hospedaria a pessoa é tratada e a pessoa é alimentada. Na hospedaria ele recebeu o remédio e também recebeu o alimento, porque ele tinha que se fortalecer fisicamente. Embora eu sei que todos nós precisamos de um alimento, para o nosso físico, mas o alimento que aqui na hospedaria nós recebemos é o alimento espiritual. E esse alimento nos fortalece, esse alimento nos coloca em condições de batalha, esse alimento nos coloca em condições de guerra para entrar e vencer. Mas é aqui. Não existe outro lugar. Não existe outra maneira. Não existe, amados. Continuando. E a Bíblia diz que este bom samaritano, ele deu 2 moedas, significando 1 denário para cada moeda. 1 denário para cada moeda, uma diária. Cada moeda
era um dia de trabalho. Um denário, um dia de trabalho. E este homem disse assim: olha, eu vou deixar aqui 2 denários, 2 dias de trabalho, do meu trabalho, e vou seguir a minha viagem. Cuide dele. E quando eu regressar, se tiver alguma coisa a pagar, eu pago. O que nós entendemos por esses 2 denários? São os 2 mandamentos que Jesus ensina aqui em cima nesse texto. Quando, no verso 27, esses 2 mandamentos que está aqui nesse verso 27. Primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha só. Este homem, para realizar, para fazer, para ter essa atitude, ele seguia os mandamentos de Deus. Mas eu quero, para surpresa de vocês, talvez alguém já conhece, este homem não pertencia à igreja. Este homem não pertencia ao povo judeu. Este homem era um samaritano. Este homem era um inimigo dos judeus. E com certeza o que foi espancado era um judeu. O que estava caído na estrada era um judeu. E passou o sacerdote judeu, o levita judeu, e não o socorreu. Passou um samaritano, um que não era religioso, o que não fazia parte da fé, da crença daqueles 2 homens, daqueles 2 líderes. Eles tiveram o sentimento do seu coração e pôr em prática, colocou em prática aquilo que agradou a Deus. Então, muito cuidado quando olhar para alguém e julgar alguém. Ah, mas ele não professa a mesma fé. Ah, mas ele não é da mesma religião. Ah, ela não se veste como eu. Cuidado. Este homem, ele deu uma demonstração, ele deu um ensinamento aos líderes religiosos da época. E Jesus usou esse exemplo, porque Jesus estava insatisfeito com o que estava acontecendo naquela época, com que os líderes, o povo que se dizia ser salvo, o povo que se dizia ser único, estava demonstrando, estava praticando, não agradava a Deus. Mas aquele que nunca tinha sido mencionado, talvez nunca tinha sido visto como um adorador, um servo, mas agora ele dá a demonstração de como deve se comportar um homem ou uma mulher de Deus. Concluindo, quem é o dono da hospedaria? Representa, significa Deus. Deus está aqui nesta manhã. Eu posso não vê-lo. Talvez você não vê. Talvez você não consegue visualizar. Com os nossos olhos carnais nós não vemos. Mas Ele está aqui. E Ele nos convida nesta manhã a olhar para as nossas vidas. Em que ponto dessa história nós nos encontramos? Em que ponto dessa história em qual desses personagens, qual desses personagens identifica conosco? Preste atenção. Não estou aqui para apontar, nem quero. É você. É você que vai refletir, você que vai analisar a sua vida. É você que vai examinar a sua vida. Só para definir a compaixão. Compaixão não depende da hora, lugar,
depende da pessoa, né? Depende da pessoa. Não depende da pessoa, da convivência, da situação. Depende unicamente do tamanho do seu coração. Só isso. E com quem que nós temos que ter compaixão? Com o nosso próximo. Quem é o nosso próximo? Aquele que você vê que está necessitado é o teu próximo. Ah, mas eu amo a Deus, eu amo fazer as coisas para Deus. O sacerdote também falava a mesma coisa, o levita falava a mesma coisa. Mas o Senhor Jesus contou essa história justamente para confrontar o que muitos falavam e não praticavam na época. Viu o homem caído, virou as costas e foi embora. Quem é o teu próximo? Para quem você deve usar de compaixão? A resposta é sua. Eu não posso responder por você, eu respondo por mim. E nesta manhã, igreja, o Senhor nos convida a fazer uma reflexão, uma análise da nossa vida, como estamos vivendo, dizendo ser servo de Deus, o que temos feito para merecer esse título, o que merecemos para ser considerados servos, para ser considerados filhos. Será que é suficiente o que eu tenho feito? Será que é suficiente para eu tocar no coração de Deus e ser visto como um bom samaritano? Ser visto como um sacerdote, como um levita? Como alguém que se compadece, como alguém que tem compaixão? Compaixão não depende da hora, lugar, não depende da pessoa que precisa, nem da conveniência, nem da situação. Depende unicamente do tamanho do seu coração. Amém? Deus abençoe a todos. Ore por mim. Continue me amando, porque essa palavra não foi minha, foi de Deus. Igreja Mundial do Poder de Deus. A mão de Deus está aqui.